Olá, tudo bem com você? No nosso último encontro, nós falamos sobre como aproveitar esse tempo de pandemia, de quarentena, para você crescer na fé. Hoje eu quero falar para você sobre como aproveitar esse tempo para difundir a fé que você tem em Jesus. E você tem ouvido, certamente, ao longo de tantos anos, que sofrimento ou crise é uma grande oportunidade. É verdade. A história tem ensinado que toda vez que as sociedades passam por grandes sofrimentos, elas aprendem algo novo e elas crescem como sociedade, como cultura, como povo. No século XIV, quando o mundo experimentou a peste bubônica, milhões de pessoas morreram. Séculos depois, também, durante a crise espanhola, 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. No Brasil, cerca de 35 mil pessoas. Essas duas grandes pandemias fizeram com que as sociedades e as pessoas mudassem os seus comportamentos com relação à asepsia, limpeza, higiene, cuidado de sua saúde, a forma como encaram a vida. É bem verdade, portanto, que as pessoas mudam, a sociedade muda com grandes experiências. Mas nós também, como cristãos, como igreja, mudamos. Mudamos porque Deus nos coloca nesse tempo numa posição de transformação. Nós fomos chamados para ser diferentes, para fazer diferença nesse tempo. Esses dias atrás eu estava ouvindo o Luiz Felipe Pondé, o filósofo e professor da USP. E uma frase interessante que o Pondé disse foi: o que o vírus tem a nos ensinar nesse tempo? E ele diz: nada, porque o vírus não fala. Bem, eu quero considerar, é bem verdade que o vírus não fala, mas ele nos ensina os efeitos que ele produz nos falam. Porque nós vivemos um tempo agora onde as pessoas estão confusas com relação ao seu futuro, elas estão com medo de morrer, estão receosas com relação ao seu futuro, com relação à economia, se sentem impotentes diante da possibilidade de serem infectadas. Esse é um tempo de muita sensibilidade, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para a gente mostrar que Deus se importa com as pessoas e, a despeito de todos os problemas lá fora, Deus nos capacita aos enfrentamentos. Eu me lembro de Noé, enquanto estava na arca e a chuva caía muito forte do lado de fora, ele estava protegido e guardado, porque não só a arca o guardava, mas o Senhor guardava ele e toda a sua família e os animais. Bem, eu tenho certeza que Deus nos guarda ao longo desse tempo. Eu quero desafiar você a proclamar essa mensagem para as pessoas, porque elas estão precisando de esperança. E esperança é uma palavra importante nesse tempo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta palavra do apóstolo Paulo, quando ele reúne os cristãos lá em Corinto e pede que eles ofereçam seus recursos financeiros para que ele pudesse levar uma oferta a Jerusalém, porque Jerusalém estava sofrendo com a fome, não somente Jerusalém, toda a Judéia e toda a região. Era o ano de 49 da nossa era. E diz o seguinte, o apóstolo Paulo: agora vou tratar de dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Ele diz: façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois de chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levar a oferta até Jerusalém. Se for conveniente, que eu também vá, e eles farão a viagem comigo. É interessante que como uma situação de dificuldade é transformada numa grande oportunidade de ajudar, uma grande oportunidade de ser igreja, de exercer ou exercitar a sua solidariedade, o seu ato de dar. Esse é o exemplo que a igreja primitiva fez naquele tempo. E eu tenho certeza que essa é uma grande oportunidade que nós temos hoje. Eu fico impressionado
o quanto a igreja esses dias tem criado soluções para tanta coisa, não é? Nós temos visto igrejas que têm reunido como drive-in, ou elas têm utilizado uma oração como um drive-thru, elas têm sido igreja online. A nossa ceia tem sido customizada, porque cada pessoa prepara a sua ceia em casa e o pastor ministra da casa dele para todos nós. E é bem verdade, portanto, que nós estamos vivendo um tempo de grandes mudanças, de grandes soluções, as mais interessantes, as mais criativas que nós temos encontrado. Mas nada, queridos, nada muda o fato de que nós precisamos ser solidários, porque quando somos, nós somos igreja. É quando a nossa fé é transformada de teoria em algo prático, como diz Tiago, que nós devemos ser práticos na nossa fé e demonstrar a nossa fé às pessoas. Concluo essa palavra dizendo exatamente isso. A solidariedade é quando os crentes transformam a fé em algo prático, relevante, absolutamente pessoal e transformador. Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo encontro. Um grande abraço.